Bruna sempre acreditou que o sucesso era apenas uma questão de esforço. Filha de uma costureira e de um pedreiro, cresceu em um pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, onde o barulho das máquinas de costura e o cheiro de cimento fresco se misturavam à rotina diária. Desde cedo, ela aprendeu o valor do trabalho duro. Enquanto as amigas de infância sonhavam com festas e romances, Bruna traçava planos para uma vida melhor. Sabia que a educação era seu passaporte para o futuro, e por isso dedicou-se intensamente aos estudos, conquistando uma bolsa integral em uma faculdade renomada de administração. Seu caminho até a empresa de marketing onde trabalhava não foi fácil, mas cada degrau subido era uma vitória pessoal. Na empresa, Bruna rapidamente se destacou pela competência e pela habilidade em gerenciar projetos complexos. Suas apresentações eram sempre claras e objetivas, e suas ideias frequentemente se transformavam em campanhas lucrativas para a empresa. Colegas a respeitavam, chefes a elogiavam, e muitos viam nela um exemplo de superação. Mas o ambiente corporativo, apesar de moderno e dinâmico, também era um campo minado. A cada novo projeto, as disputas internas se intensificavam. E era nesse cenário que Bruna mantinha uma amizade aparentemente sólida com Vanessa. Vanessa era tudo o que Bruna não era: extrovertida, carismática e sempre rodeada de pessoas. Ela sabia como conquistar todos ao seu redor, da recepcionista ao CEO. Sua trajetória na empresa fora meteórica, mas poucos sabiam ao certo o que exatamente ela fazia além de boas relações públicas. Quando Bruna e Vanessa começaram a trabalhar juntas, a amizade surgiu naturalmente. Vanessa oferecia leveza ao cotidiano puxado, enquanto Bruna era âncora de racionalidade e eficiência nos projetos conjuntos. Com o tempo, almoços descontraídos e confidências nos corredores fizeram Bruna acreditar que havia encontrado uma verdadeira amiga em meio à selva corporativa. Foi então que a diretoria anunciou a abertura da vaga para diretora de projetos. Uma oportunidade rara, disputada ferozmente por muitos. Bruna sabia que tinha grandes chances. Seus números eram sólidos, suas entregas sempre no prazo e suas ideias bem recebidas. Durante um café, compartilhou com Vanessa seu entusiasmo pela possibilidade da promoção. Vanessa sorriu, brindou com um copo de vidro transparente e prometeu torcer pela amiga. Naquele momento, o sorriso de Vanessa parecia tão sincero quanto o céu azul naquela manhã. Mas, no fundo, aquela promessa soava como o início de algo muito mais sombrio. Os dias seguintes trouxeram uma onda de reuniões e avaliações. Bruna estava focada, mergulhada em relatórios e planejamentos. Ela queria que tudo estivesse perfeito para a apresentação de seu novo projeto, aquele que certamente a destacaria na corrida pela promoção. No entanto, pequenas coisas começaram a dar errado. E-mails importantes não chegavam, documentos desapareciam misteriosamente e, em algumas reuniões, Vanessa parecia sempre um passo à frente, apresentando ideias estranhamente familiares. Bruna, no início, atribuiu aquilo ao acaso, ao estresse do ambiente. Mas as coincidências começaram a se tornar frequentes demais para serem ignoradas. O ápice veio em uma reunião com a diretoria, quando Vanessa apresentou uma proposta idêntica à que Bruna havia passado semanas desenvolvendo. Os gráficos, as metas, até mesmo o slogan eram iguais. Bruna sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua voz ficou presa na garganta enquanto via os diretores elogiarem Vanessa pela suposta inovação. Quando a reunião terminou, Bruna permaneceu sentada, os olhos fixos na tela apagada da apresentação. Vanessa passou por ela, deixando um leve perfume doce no ar e um sorriso enigmático no rosto. Naquela noite, ao chegar em casa, Bruna sentou-se na beira da cama e tentou organizar os pensamentos. O que estava acontecendo? Como Vanessa poderia ter acesso à sua apresentação? Seria apenas coincidência? A dúvida corroía sua mente, mas, ao mesmo tempo, uma semente de desconfiança começava a germinar. Bruna sabia que precisava manter a calma, mas o peso da traição já começava a se fazer sentir. Sem perceber, ela já estava entrando em um jogo perigoso, onde não bastava apenas ser competente, era necessário aprender a sobreviver. O capítulo termina com Bruna acordando no meio da noite, suando frio. No silêncio do apartamento, apenas o som distante do trânsito quebrava o vazio. Ela se levanta, vai até a mesa de trabalho improvisada na sala e abre o laptop. Seus olhos ardem, mas ela começa a revisar cada detalhe de seus projetos, cada e-mail enviado, cada conversa tida com Vanessa.
Uma decisão começa a se formar em sua mente. Ela não permitiria que aquela traição passasse impune. Mesmo sem saber exatamente como, Bruna prometeu a si mesma que descobriria a verdade. E, quando o fizesse, não haveria perdão. O próximo capítulo trará as primeiras descobertas de Bruna, o aprofundamento das manipulações de Vanessa e o início do plano que poderá mudar completamente o rumo daquela disputa. Acordar na manhã seguinte foi como emergir de um pesadelo para outro. Bruna se arrastou para fora da cama, os olhos pesados pelo sono interrompido e pela preocupação que a corroía desde a noite anterior. Cada movimento parecia exigir um esforço maior do que o habitual, mas ela sabia que não poderia demonstrar fraqueza. Naquele ambiente corporativo onde sorrisos escondiam intenções afiadas, qualquer sinal de fragilidade era uma porta aberta para o ataque. Vestiu-se com a habitual discrição, camisa branca impecável, calça social preta e os cabelos presos em um rabo de cavalo, e saiu para o trabalho com o coração batendo em ritmo descompassado. No escritório, tudo parecia seguir normalmente. Colegas passando apressados, telefones tocando e o habitual murmúrio das teclas sendo pressionadas. Bruna forçou um sorriso ao cumprimentar alguns conhecidos, mas sentia-se deslocada, como se todos soubessem algo que ela desconhecia. Vanessa estava lá, sentada em sua mesa próxima à janela, o rosto iluminado pela luz suave da manhã. Ela falava ao telefone, rindo de algo que o interlocutor dissera, enquanto suas unhas perfeitamente pintadas deslizavam pela tela do computador. Bruna desviou o olhar, tentando controlar o misto de raiva e perplexidade que a dominava. A primeira reunião do dia seria crucial. O departamento de projetos estava finalizando a campanha de um cliente importante, e Bruna precisava se certificar de que nada daria errado. Sentou-se na mesa da sala de reuniões, organizando seus papéis e ligando o notebook. Os demais colegas chegaram aos poucos, ocupando os lugares ao redor da grande mesa de vidro. Vanessa entrou por último, um café em mãos e o mesmo sorriso sereno de sempre. Sentou-se ao lado de Bruna, como se nada tivesse acontecido, e perguntou casualmente sobre o final de semana. Bruna respondeu com monossílabos, evitando encará-la diretamente. A apresentação começou, e tudo parecia correr bem até que Vanessa interveio. Com a naturalidade de quem compartilha uma ideia brilhante, ela mencionou uma estratégia que Bruna havia sugerido em uma reunião privada com a diretoria. Bruna sentiu o sangue gelar. Aquilo não era possível. Ela sabia que ninguém mais tinha acesso àquela proposta, mas Vanessa falava com uma segurança que deixava todos ao redor impressionados. Quando a diretoria começou a anotar a sugestão de Vanessa, Bruna finalmente se manifestou, questionando como aquela ideia havia surgido. Vanessa não hesitou, afirmou que tinha sido uma inspiração de última hora enquanto revisava o projeto na noite anterior. A sala ficou em silêncio. Bruna percebeu os olhares se voltando para ela, alguns carregados de dúvida. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado a vilã da própria história. Sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e indignação. Queria gritar, expor a verdade, mas sabia que não tinha provas. Se fizesse uma acusação sem fundamentos, poderia acabar destruindo sua própria credibilidade. Optou pelo silêncio, engolindo a humilhação como um veneno amargo. Após a reunião, Bruna se trancou na pequena sala de descompressão da empresa. Era um espaço decorado com puffs coloridos e uma pequena máquina de café, destinada a proporcionar momentos de relaxamento, mas naquele instante parecia mais uma cela. Sentada no chão, ela tentou organizar os pensamentos. Precisava entender como Vanessa estava conseguindo acessar suas ideias. Decidiu começar pelo básico, seu computador. Bruna voltou para sua mesa, conectou um pendrive ao notebook e começou a revisar os históricos de acessos e arquivos recentes. Não demorou muito para encontrar algo estranho. Havia registros de acessos em horários incomuns, inclusive durante os finais de semana, quando ela sequer ligava o computador. Além disso, alguns e-mails enviados da sua conta não estavam na caixa de saída. Era como se alguém estivesse usando seu perfil sem seu conhecimento. Uma suspeita começou a tomar forma em sua mente. Vanessa tinha acesso ao seu computador. Talvez durante uma das vezes em que Bruna deixou a mesa para reuniões, ou em um daqueles almoços prolongados que Vanessa sempre sugeria. Com as mãos trêmulas, Bruna desconectou o pendrive e respirou fundo. Sabia que aquilo era apenas o início. Se quisesse sobreviver àquela situação, precisaria de provas mais concretas. Vanessa era astuta,
sabia jogar o jogo corporativo com maestria. Bruna, no entanto, tinha algo que Vanessa não possuía: paciência. E, naquele momento, ela decidiu que usaria essa paciência a seu favor. Quando o expediente terminou, Bruna foi a última a deixar o escritório. Antes de sair, colocou discretamente uma câmera escondida em sua mesa, apontando para o computador. Queria ter certeza de que suas suspeitas estavam corretas. Se Vanessa realmente estivesse acessando seus arquivos, Bruna teria as imagens que precisava. Ao sair do prédio, o ar frio da noite trouxe um alívio momentâneo. Ela caminhou devagar até o ponto de ônibus, pensando em cada passo que daria dali em diante. Enquanto o ônibus seguia pelas ruas iluminadas de São Paulo, Bruna olhou pela janela e viu seu reflexo. Os olhos que a encaravam de volta não eram mais os da garota ingênua que confiava cegamente em todos. Eram olhos de alguém que havia sido traído, mas que não permitiria ser derrotado. O próximo capítulo trará as primeiras evidências capturadas pela câmera escondida, revelando até onde Vanessa estava disposta a ir para conquistar o que queria, e como Bruna começará a transformar suas suspeitas em um plano meticuloso para expor a verdadeira vilã. Bruna chegou cedo ao escritório na manhã seguinte, o coração martelando no peito. O prédio ainda estava quase vazio, com apenas o segurança da recepção lançando-lhe um aceno sonolento. Ela forçou um sorriso, tentando esconder a tensão que a consumia. Subiu os andares em silêncio. Os sapatos de salto baixo não faziam eco no chão de mármore frio. Ao chegar à sua mesa, conectou o pendrive ao computador e acessou o arquivo de vídeo da câmera escondida. Suas mãos suavam, mas ela manteve o olhar fixo na tela, ignorando o desconforto. O vídeo começou com a sala de trabalho vazia, apenas a luz natural do amanhecer preenchendo o ambiente. As horas avançavam em uma velocidade normal, e nada parecia fora do comum. Bruna quase acreditou que suas suspeitas eram apenas fruto da paranoia até que, por volta das 8 da noite, uma figura entrou na sala. Vanessa. Vanessa olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Ela usava um vestido preto discreto e carregava uma bolsa pequena, da qual tirou uma chave reserva. Bruna sentiu o estômago revirar. Vanessa não apenas tinha acesso à sala, como sabia exatamente o que estava fazendo. Com movimentos rápidos, ela ligou o computador de Bruna e conectou o próprio pendrive, digitando algo no teclado. O vídeo mostrava Vanessa baixando documentos e, em seguida, enviando e-mails diretamente da conta de Bruna. Ela ainda teve o cuidado de deletar os registros, como se quisesse apagar qualquer vestígio de sua presença. Ao terminar, saiu com o mesmo sorriso tranquilo que exibia nas reuniões. Bruna pausou o vídeo, as unhas cravadas na mesa de madeira. Tudo estava ali. Provas suficientes para expor Vanessa. Mas ela sabia que uma acusação direta poderia sair pela culatra. Vanessa era esperta, poderia facilmente virar a narrativa a seu favor, alegando que o vídeo era uma montagem ou que havia feito aquilo a pedido de Bruna. Não bastava expor. Era preciso que Vanessa caísse em sua própria armadilha, sem chances de se defender. Bruna respirou fundo, guardou o pendrive e passou o resto do dia agindo normalmente. Cada sorriso, cada resposta calma era um esforço para manter a aparência. Ao final do expediente, Bruna procurou o diretor financeiro da empresa, Gustavo. Ele era um homem sério, conhecido pela integridade e pelo olhar clínico. Bruna pediu alguns minutos e explicou que precisava de ajuda para realizar uma auditoria interna. Sem revelar nomes, disse que suspeitava de acessos não autorizados a seus projetos e que gostaria de rastrear o histórico de e-mails e documentos. Gustavo, sempre cauteloso, concordou em manter sigilo, mas pediu que ela apresentasse evidências concretas. Bruna sabia que estava jogando com o tempo, mas aquele era o movimento certo. Nos dias seguintes, Bruna passou a agir como se nada estivesse acontecendo. Continuava suas tarefas, participava das reuniões e até almoçava com Vanessa, fingindo uma normalidade que beirava a perfeição. Vanessa, por sua vez, parecia ainda mais confiante. Ela deixava escapar pequenos comentários sobre a promoção, insinuando que tinha o apoio da diretoria. Bruna ouvia em silêncio, armazenando cada palavra como munição. A auditoria foi conduzida de forma discreta. Gustavo revisou os logs do servidor, identificando acessos indevidos à conta de Bruna, sempre vindos do computador de Vanessa. Além disso, descobriram que Vanessa havia usado o nome de Bruna para provar documentos financeiros sem autorização.
O cerco começava a se fechar, mas Bruna sabia que ainda precisava de algo mais. A oportunidade surgiu em uma reunião decisiva. A diretoria convocou todos os gerentes para discutir o novo contrato com um cliente internacional. Vanessa, como de costume, tomou a frente, apresentando ideias brilhantes e soluções criativas. Mas desta vez, Bruna estava preparada. Quando Vanessa projetou a apresentação, Bruna reconheceu de imediato os gráficos e propostas que ela mesma havia criado semanas antes. Levantou-se calmamente, pediu a palavra e, em vez de acusar diretamente, começou a fazer perguntas técnicas sobre os dados. Vanessa hesitou. Bruna foi afiada, mencionando detalhes específicos que só quem realmente desenvolveu o projeto saberia responder. Vanessa começou a tropeçar nas próprias palavras, tentando manter a pose, mas era evidente que estava perdida. A diretoria, inicialmente confusa, passou a observar a troca com mais atenção. Gustavo, que já estava ciente das descobertas da auditoria, pediu para interromper a reunião e sugeriu que revisassem os documentos originais. Vanessa tentou recuar, dizendo que poderia apresentar tudo depois, mas já era tarde. Bruna manteve a expressão neutra, mas seu coração batia acelerado. A reunião foi suspensa, e a diretoria convocou Vanessa e Bruna para uma conversa privada. Vanessa, já sem o mesmo brilho nos olhos, alegou que tudo não passava de um mal-entendido. Bruna, por sua vez, apenas entregou o pendrive e solicitou que o conteúdo fosse analisado. Os diretores assistiram ao vídeo em silêncio, e o que veio a seguir foi uma avalanche. Vanessa tentou negar, mas as provas eram inquestionáveis. Ela não apenas havia roubado as ideias de Bruna, mas também comprometido dados financeiros da empresa. Ao sair da sala, Bruna sentiu o peso das últimas semanas se dissipar. Mas sabia que ainda havia mais por vir. Vanessa seria demitida? Haveria consequências legais? E, acima de tudo, Bruna conseguiria conquistar a promoção sem que sua própria imagem fosse afetada? O próximo capítulo trará as consequências da exposição de Vanessa, a reação da diretoria e como Bruna lidará com o dilema de vencer sem se tornar igual àquela que tentou destruí-la. A sala de reuniões estava mergulhada em um silêncio opressor. Bruna permaneceu sentada, as mãos repousando sobre o tampo frio da mesa de vidro, enquanto a diretoria analisava cada segundo do vídeo entregue. As imagens mostravam Vanessa invadindo o computador de Bruna, copiando arquivos, enviando e-mails sob seu nome. Não havia desculpas, não havia escapatória. A expressão de Vanessa, antes altiva e confiante, se desfez em pânico. Ela olhava de um lado para o outro, como um animal acuado, buscando uma saída que não existia. Bruna manteve-se impassível, mas por dentro, uma mistura de alívio e tensão formava um turbilhão. Sabia que aquele era apenas o começo. O diretor financeiro, Gustavo, tomou a palavra. Sua voz era baixa, porém carregada de desapontamento. Ele expôs os resultados da auditoria interna, detalhando os acessos indevidos, as manipulações nos documentos e as autorizações fraudulentas. Vanessa tentou se defender, alegando que havia sido induzida ao erro, mas cada frase parecia apenas aprofundar seu buraco. Bruna assistia, atenta, mas sem demonstrar qualquer satisfação. Seu objetivo nunca foi humilhar Vanessa, apenas garantir que a verdade viesse à tona. Após longos minutos de discussões, a diretoria decidiu suspender Vanessa temporariamente, enquanto uma investigação formal seria conduzida. Para Bruna, aquilo era uma vitória pela metade. Ela sabia que Vanessa tinha habilidades persuasivas e que, longe dos olhos vigilantes do escritório, poderia tentar manipular outras pessoas. Quando a reunião terminou, Vanessa saiu quase correndo, o salto batendo ritmicamente no chão, enquanto Bruna permaneceu um pouco mais, ouvindo as orientações de Gustavo sobre os próximos passos da investigação. Nos dias que se seguiram, Bruna manteve-se discreta. Continuava a desempenhar suas funções, entregando relatórios, participando de reuniões e conduzindo os projetos sem alarde. Mas, nos bastidores, ela reforçava sua estratégia. Sabia que a investigação interna poderia demorar, então decidiu agir preventivamente. Aproximou-se de colegas-chave, aqueles que tinham influência nas decisões da empresa. Sem nunca difamar Vanessa diretamente, Bruna contava sobre os desafios que vinha enfrentando, mencionando as dificuldades inesperadas nos projetos e como sempre tentava lidar com tudo de maneira ética e profissional. Sua narrativa era sutil,
mas suficiente para plantar uma dúvida saudável nas mentes certas. Vanessa, por sua vez, não permaneceu inerte. Embora suspensa, ela continuava a circular pelo ambiente corporativo, encontrando-se com antigos aliados e tentando virar o jogo a seu favor. Começou a espalhar rumores de que Bruna havia manipulado o vídeo, que tudo não passava de uma conspiração para tirá-la do caminho da promoção. Alguns colegas até deram ouvidos, mas Bruna manteve-se firme. Ela sabia que cair na armadilha de responder aos boatos apenas daria mais poder a Vanessa. A tensão alcançou o ápice quando a diretoria convocou uma nova reunião, desta vez para anunciar os resultados preliminares da investigação. Vanessa apareceu, sentando-se no canto da sala, as unhas curtas e bem feitas tamborilando sobre a mesa. Bruna entrou logo depois, cumprimentando todos com leve aceno de cabeça. Gustavo iniciou a apresentação, detalhando os achados da auditoria. Provas digitais, registros de acessos, testemunhos de colegas que confirmaram ter visto Vanessa usando o computador de Bruna fora do horário de expediente. Cada nova evidência era como um prego no caixão da carreira de Vanessa. Quando a diretoria finalmente se pronunciou, o veredicto foi claro. Vanessa seria demitida por justa causa, e o caso poderia ser encaminhado para as autoridades devido às fraudes financeiras. Houve um murmúrio na sala, uma mistura de surpresa e alívio. Vanessa levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Seus olhos estavam vermelhos, e ela lançou um último olhar para Bruna, um misto de ódio e desespero. "Você vai pagar por isso", ela murmurou antes de sair, a voz tão baixa que apenas Bruna conseguiu ouvir. Apesar da vitória, Bruna sentia-se estranhamente vazia. A queda de Vanessa não trouxe o prazer que ela imaginava. Em vez disso, um senso de responsabilidade a envolveu. Sabia que, agora, todas as expectativas recaíam sobre ela. E, mais do que nunca, precisava mostrar que merecia não apenas a promoção, mas a confiança de todos. Quando a reunião terminou, Gustavo a chamou para uma conversa particular. "Bruna, o conselho está impressionado com sua resiliência. Gostaríamos de discutir a possibilidade de assumir a diretoria de projetos, mas queremos ter certeza de que você está preparada para os desafios que vêm pela frente." Bruna assentiu, ciente de que aquele era o início de uma nova fase. Mas, ao mesmo tempo, a ameaça de Vanessa ainda ecoava em sua mente. Sabia que, mesmo derrotada, Vanessa não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. E se havia algo que Bruna aprenderá nos últimos meses, era que no mundo corporativo as batalhas nunca terminavam realmente. O próximo capítulo trará as consequências da demissão de Vanessa, os desafios de Bruna ao assumir uma posição de liderança e a descoberta de que a ameaça pode não ter sido completamente eliminada, colocando-a em um novo jogo de intrigas e perigos. Bruna caminhava pelos corredores da empresa agora como a nova diretora de projetos. A promoção foi anunciada formalmente pela diretoria na última reunião, e os aplausos ecoaram pela sala como um alívio que há muito ela não sentia. Mesmo assim, o peso da responsabilidade era evidente. Não apenas precisaria provar que merecia o cargo, mas também superar o legado tóxico deixado pela saída de Vanessa. A empresa passava por uma reestruturação silenciosa, e Bruna sabia que sua liderança deveria trazer não apenas resultados, mas também restaurar a confiança da equipe. Os primeiros dias foram intensos. Bruna se envolveu diretamente em cada projeto, conhecendo melhor os membros da equipe, entendendo seus pontos fortes e fracos. Ela implementou processos mais transparentes, permitindo que todos tivessem acesso às informações e documentos importantes, evitando que alguém pudesse usar atalhos ou manipulações. Aos poucos, o ambiente foi se tornando mais leve, e as conversas nos corredores deixaram de ser sussurradas, tornando-se mais abertas e colaborativas. Bruna sentia que, finalmente, começava a moldar a empresa ao seu ideal. Mas Vanessa não estava totalmente fora do jogo. Poucos dias após sua demissão, começaram a circular na internet informações confidenciais da empresa. Documentos vazados, apresentações inteiras divulgadas em fóruns anônimos, contratos expostos com detalhes financeiros sensíveis. A diretoria entrou em pânico, e Bruna foi chamada para uma reunião de emergência. Apesar de todo o caos, ela manteve a calma, analisando os documentos vazados e reconhecendo que muitos deles eram exatamente os mesmos arquivos que Vanessa havia acessado enquanto ainda trabalhava na empresa. Diante da ameaça crescente, Bruna decidiu agir de maneira diferente desta vez. Em vez de apenas reagir,
Ela escolheu ser proativa. Reuniu uma pequena equipe de tecnologia e contratou uma empresa de cibersegurança para rastrear a origem dos vazamentos. Paralelamente, Bruna revisou todos os e-mails antigos, buscando qualquer pista de comunicação de Vanessa com concorrentes ou pessoas de fora da empresa. A investigação foi minuciosa e, após algumas semanas, os resultados começaram a aparecer. Descobriram que Vanessa estava usando um perfil falso nas redes sociais para divulgar os documentos. Além disso, ela havia tentado vender informações para uma empresa rival, oferecendo dados estratégicos em troca de uma posição executiva. As provas foram coletadas e apresentadas à diretoria, que imediatamente acionou os advogados da empresa. Vanessa, que agora trabalhava em uma pequena agência de publicidade, foi surpreendida com uma notificação judicial e, em pouco tempo, seu nome estava associado não apenas à demissão por justa causa, mas também ao vazamento de informações confidenciais, o que poderia levá-la a responder criminalmente. Durante todo o processo, Bruna manteve-se firme. Não havia satisfação em ver Vanessa afundar ainda mais, mas sim uma sensação de justiça sendo feita. Ao expor a verdade mais uma vez, ela garantiu que a empresa se recuperasse do golpe e que sua própria posição fosse reforçada. Quando a notícia chegou ao público, Bruna recebeu o apoio de colegas e da diretoria, que passaram a confiar ainda mais em sua liderança. Mesmo assim, o jogo corporativo nunca permitia uma pausa completa. Embora Vanessa estivesse fora do cenário, Bruna sabia que o mercado era repleto de outras pessoas dispostas a passar por cima dos outros para alcançar o sucesso. Ela decidiu, então, criar um programa interno de ética e transparência, onde os funcionários pudessem reportar anonimamente qualquer comportamento suspeito. Também se tornou mentora de novos colaboradores, compartilhando sua história e ensinando que o caminho mais curto nem sempre era o certo. Quando o tumulto finalmente cessou, Bruna olhou ao redor e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar em paz. No entanto, ao receber um e-mail anônimo com o assunto "Eu avisei que você pagaria", soube que a batalha ainda não havia terminado. Vanessa poderia estar derrotada, mas as sementes de sua vingança pareciam ainda germinar em algum lugar. O próximo capítulo trará o desfecho da história, revelando se Bruna conseguirá lidar com essa nova ameaça e finalmente encontrar o fechamento necessário para seguir em frente, tanto na vida profissional quanto na pessoal. O e-mail anônimo pulsava na tela do computador de Bruna como uma ferida aberta. "Eu avisei que você pagaria." As palavras simples carregavam uma ameaça silenciosa, uma promessa sombria de que o passado ainda não havia sido enterrado. Bruna fechou o laptop devagar, tentando processar o que aquilo significava. Sabia que Vanessa havia sido processada pela empresa, que sua reputação estava arruinada no mercado publicitário e que, após a demissão, nenhuma grande agência quis associar seu nome ao dela. A última notícia que receberá era de que Vanessa havia se mudado para o interior, onde trabalhava em uma pequena loja de roupas da família. No entanto, o ressentimento de Vanessa era profundo demais para ser apagado pela distância. Em vez de ceder ao medo, Bruna decidiu enfrentar a situação de frente. Reportou o e-mail ao departamento de tecnologia da empresa e contratou um serviço de segurança digital para reforçar suas contas e proteger seus dados pessoais. Além disso, manteve uma comunicação aberta com a diretoria, garantindo que todos estivessem cientes da possível ameaça. Essa transparência foi fundamental para que não surgissem novas desconfianças e para que ela continuasse a exercer seu cargo com segurança. A resposta do time de tecnologia foi rápida. O e-mail foi enviado de um IP público, sem rastros, mas as investigações indicavam que Vanessa havia usado um intermediário para tentar assustá-la. Com base nessas informações, Bruna optou por uma abordagem diferente. Em vez de confrontar Vanessa diretamente, ela reuniu todas as provas e encaminhou ao advogado da empresa. Foi emitida uma notificação formal, informando Vanessa sobre as consequências legais caso continuasse com as ameaças. Bruna esperava que essa medida fosse suficiente para encerrar o ciclo de perseguição, e dessa vez, parecia ter funcionado. Semanas se passaram e nenhum novo contato foi registrado. A partir daquele momento, Bruna decidiu focar no que realmente importava: reconstruir seu ambiente de trabalho e sua própria paz interior. Com o programa de ética e transparência implementado na empresa, ela percebeu uma mudança significativa na cultura organizacional. Os funcionários se sentiam mais seguros para expor problemas e ideias, e os projetos começaram a fluir de maneira mais colaborativa. Bruna também investiu em treinamentos para a equipe,
promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal de cada membro. Sua liderança passou a ser vista não apenas como eficiente, mas também como inspiradora. No lado pessoal, Bruna se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, olhar além das paredes do escritório. Retomou o contato com amigos antigos, participou de eventos culturais e até se matriculou em aulas de yoga, buscando um equilíbrio que havia perdido nos meses de tensão. Conheceu novas pessoas, construiu amizades genuínas e, aos poucos, o medo foi sendo substituído pela esperança. E quanto a Vanessa? A justiça seguiu seu curso. Sem recursos para se defender adequadamente, ela foi condenada a pagar uma multa significativa à empresa e a realizar serviços comunitários. As portas do mercado corporativo se fecharam para ela, e as redes sociais foram inundadas com relatos de antigos colegas que finalmente se sentiram à vontade para expor os comportamentos antiéticos que presenciaram. Sem alternativas, Vanessa afastou-se do cenário público, levando consigo o peso de suas escolhas. Meses depois, Bruna recebeu uma carta. Não um e-mail anônimo, mas uma carta física, escrita à mão. A caligrafia era desleixada, mas Bruna reconheceu imediatamente. Era de Vanessa. No papel amarelado, ela pedia desculpas, não com o intuito de reconciliação, mas como uma tentativa de encontrar paz para si mesma. Admitia os erros, revelava o quanto a pressão familiar e o desejo de validação haviam distorcido sua visão e, de forma quase melancólica, desejava que Bruna continuasse a crescer sem olhar para trás. Bruna leu a carta várias vezes antes de guardá-la em uma gaveta do escritório. Não respondeu. Sabia que o perdão não precisava ser verbalizado para existir. Dentro de si, sentiu um alívio. Finalmente, o ciclo estava encerrado. Nos meses seguintes, a empresa prosperou sob a liderança de Bruna. Novos contratos foram assinados, a equipe se expandiu e até mesmo o mercado reconheceu o trabalho inovador e ético que estava sendo desenvolvido ali. Bruna recebeu convites para palestras, compartilhou sua história em eventos e, aos poucos, tornou-se uma referência não apenas no setor de marketing, mas também como um exemplo de superação e integridade no mundo corporativo. A história de Bruna não foi apenas sobre vencer uma rival, mas sobre vencer a si mesma. Aprendeu a equilibrar a razão e o instinto, a confiar, mas com cautela, e, principalmente, a nunca deixar que as circunstâncias definissem quem ela realmente era. Quando olhava pela janela de sua sala, agora no andar mais alto da empresa, via além das luzes da cidade. Via possibilidades, novos começos e, finalmente, um futuro que ela havia conquistado com cada escolha certa, mesmo quando o caminho parecia escuro. E assim, o jogo da traição chegava ao fim, não com uma vitória absoluta, mas com a certeza de que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Coloque nos comentários abaixo sua opinião. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos.